Pessoal, virem mestres na utilização do multímetro. Primeiro é dominar todas as escalas do multímetro necessárias para a manutenção de smartphone. Por quê? Aqui eu vou falar para vocês qual então é o melhor multímetro, né? Seria aí um Fluke, seria aí, né, um Rigol, qual seria, não é? Um Cell, qual seria o melhor multímetro para a gente utilizar nas nossas bancadas como especialista em reparo de placas 10K aplicado aí à manutenção de celulares? Qual seria aí o melhor multímetro para a gente utilizar, né? Lógico, existem multímetros com valores mais acessíveis, com valores intermediários, com valores superiores, não é? Como eu falei para vocês, tem multímetro até de 15 mil reais. Mas será que esse multímetro de 15 mil reais é tão necessário assim para a nossa bancada como especialista em placa? Não é? Então, preciso dominar muita coisa, fico todo confuso com o tipo de multímetro mesmo. Quando tem que bipar, quando tem que dar valor, não é? É esse o caminho, né? Estou na área, professor. Desculpa o atraso. Alan, seja bem-vindo. Então, pessoal, foco porque nem sempre o cara lá de 15 mil vai atender a sua necessidade, né? Ou não vai se fazer tão necessário assim você ter um instrumento com esse valor para fazer reparo de placas, não é? Então, o meu conselho como professor, como um cara que já está nessa jornada há muito tempo, né, ensinando, né, são mais de 24 anos de carreira de magistério que eu tenho, dentro do ramo da eletrônica, do segmento de eletrônica, eu posso afirmar para vocês que no ramo de manutenção de celulares faz-se necessário você ter um multímetro que a ferramenta de roteamento de pad que você adquiriu, seja ela qual for, eu não estou aqui para vender ferramenta para ninguém, né? Mas se você tem lá uma ferramenta de roteamento de pad, aquela que você entra, clica em cada partezinha da placa, ele vai te mostrando, ele te mostra valores de referência. O que vem a ser, né, essas ferramentas de roteamento de pad? São mapeamentos de placas, são placas já pré-mapeadas com seus respectivos valores ali. Isso facilita muito no diagnóstico e no reparo das placas, mas também não é só de condução reversa que vive o ser humano, não é? Por quê? Aí tem as limitações das escalas do multímetro, mas não do multímetro em si. E depois eu vou mostrar para vocês, vou provar para vocês aí que tem muita coisa que os professores não falam, né? E a gente vai mostrar para vocês que a gente pode sim utilizar o multímetro para poder resolver algumas situações aí. Lógico, também o multímetro vai ter a sua limitação. Então, o que eu quero dizer para você, meu pequeno gafanhoto, é que utilize o multímetro. Se você está comprando uma ferramenta, uma Borneo, por exemplo, não é? Você lá dentro da Borneo você vai ter lá o multímetro Sauer, você vai ter lá o Sunshine, você vai ter o Fluke, não é? Aí eu falo, mas eu quero comprar um Fluke. Mas para que você vai comprar um Fluke de 400, de 500 reais se você pode comprar, não é, um Sunshine 17N que tem lá na plataforma? Porque eles pegaram uma placa e mapearam, eles fizeram medições com aquele multímetro. Então, se você tiver o mesmo multímetro que eles mediram aqui, o multímetro é fabricado em escala, pessoal, né? Tem um controle de qualidade. Quando você tem um produto que é escalado, né, ele é igual, ele vai ter os mesmos parâmetros de construção. Então, a variação dele, né, ele vai variar o seu valor de medição ali muito pouco, mas vai estar dentro de um range aceitável. Quando eu falo range, é dentro de um valor aceitável de medição, tá? Então, o meu conselho é, utilize qual o multímetro que a gente vai comprar. Eu aconselho comprar lá, pelo menos o Sunshine 17N, né? Esse, ele tem lá na ferramenta de roteamento de pad, né? E ele tem um plus, porque ele mede microcorrente, onde nós vamos realizar outros testes auxiliares de microcorrente, injetando uma microcorrente numa malha e verificando. Mas eu posso usar a fonte, né? Mas a minha fonte só tem 3 dígitos, a minha fonte só tem 4 dígitos, mas eu posso utilizar aí o multímetro para injetar uma microcorrente lá também, não é? Montando um esquema com fonte e tudo, determinar ali se aquela malha está com aquele consumo, né, de corrente ou não. Então a gente faz outros testes auxiliares. Então não é só medir tensão, né, quando você vai com a bateria lá, o multímetro, ver se tem tensão, não é só testar continuidade, escala de bip. O multímetro também não é só testar diodo, né, condução reversa lá, semicondutores. A gente vai além e falo para vocês, até a condução reversa é aí uma grande fonte inesgotável
de armadilhas, mas também de solução. Dominando o multímetro, dominando as técnicas de medições, você vai avançar muito, né? E a gente aí vai avançar cada vez mais utilizando o multímetro. Então eu sempre falei para meus alunos, pessoal, virem mestres na utilização do multímetro. Primeiro é dominar todas as escalas do multímetro necessárias para a manutenção de smartphone, porque tem algumas escalas ali que não se perfazem necessárias para a manutenção de placas de smartphone. Por exemplo, ganho de transistor e tal, você não vai precisar utilizar agora, não é? Temperatura ali, para calibrar uma estação, até tudo bem aí, não tem problema nenhum. Mas no reparo de placas, efetivamente aí, algumas escalas a gente vai ter que dominar. Então é preciso aqui a gente dominar o multímetro. Então, pessoal, você duvida que tem diversos defeitos que o multímetro pega? Que através da gente utilizando o multímetro aí, a gente consegue pegar curto. Lógico, Vinícius, eu sabia, né? Escala de continuidade, né? E fuga. Conseguem aí pegar fuga numa malha? Vinícius, eu consigo, porque se o valor de referência está para baixo, né? Você que já é o mais avançado, então tá com essa pergunta na ponta da língua. Vinícius, isso aí é tranquilo, né? Eu tenho um valor de referência para baixo, então eu sei que eu tenho uma fuga. E se você não tiver uma placa espelho, se você não tiver um roteamento de pad, se você já não tiver uma placa mapeada, você mede uma malha e ela está dando ali 297 milivolts, essa malha está em curto, está em fuga, o que você me diria, meu pequeno gafanhoto? Está em curto, está em fuga essa malha? Então eu tenho uma malha 297 milivolts de queda de tensão na escala de diodo. Fiz a condução reversa, padrão, não é? Ponta vermelha no terra, ponta preta onde a gente quer medir. Medi um pino lá, através do esquema. Vi que é uma malha de alimentação, por exemplo, né? Uma malha de 1.8 volts. Tá me apresentando lá um valor de queda de tensão de 297 milivolts. E aí, pessoal? Leandro, injetando tensão? O multímetro injeta tensão. O multímetro na escala de diodo, ele já está injetando uma tensão naquela malha. Tem multímetro que injeta 3 volts, tem multímetro que injeta 6 volts. Então o multímetro na escala de diodo, né, na escala de semicondutores, ele já está injetando uma tensão na malha. O multímetro já está injetando uma tensão de 3 volts na malha. E aí? Sem parâmetros, Alain Moraes, aí, sem parâmetros eu não sei. Então, sem parâmetros eu não sei. Eu tenho certeza que raramente você vai ver um professor ensinando isso para vocês, tá? Passando esse conhecimento, compartilhando esse conhecimento com vocês. Mas, simplesmente usando a mesma escala de semicondutores, a mesma escala, meu pequeno gafanhoto, de semicondutores, nós vamos conseguir saber se essa malha está em fuga ou não. Então, primeira coisa é fazer a medição correta na condição reversa. Está me apresentando 297 milivolts. Inverta a ponta do multímetro, agora eu vou colocar a ponta preta no terra e a ponta vermelha lá. Vai ter que dar um valor totalmente diferente do valor da condição reversa, um valor acima. Ou vai dar um Opeline, ou vai dar um valor acima de 297. Se o valor estiver bem próximo a 297, é porque aquela malha está em fuga, apenas utilizando a condição reversa, mas dessa vez invertido ali. E a condição reversa também tem um porquê, né? Por que você coloca a ponta vermelha ao terra, não é? Então ali tem todo um conhecimento a ser absorvido para você dominar o multímetro. Então basta, essa eu não sabia, né? Então faça o teste aí, peguem aí, faça um teste, pega uma placa, faz a condição reversa dela normal, deu 300, inverte ela, se ela deu 300, tá com fuga essa malha. Por quê? O normal ela dá um valor OL, né? OL, ou ela dá um valor distante desse valor de 300. Ela sempre tem que dar um valor distante. Se deu muito próximo aos 300, é porque essa malha está com fuga, né?